Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando sobre a mensagem da salvação através do Espírito Santo, através da verdade, da justiça. Vamos estar estudando 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então nós temos o ministério, que é o trabalho a respeito da verdade. A verdade que está na revelação do Espírito Santo. Não é do homem, não é da letra, não é da mentira, mas é o ministério segundo a misericórdia de Deus ter nos concedido o Espírito Santo. Então é através dele que nós realizamos este ministério, cumprimos este ministério, que significa a obra de Deus, ministrar, trabalhar a respeito do que Deus tem nos dado, com o que Deus tem nos dado. É o testemunho, é nós trabalharmos como representantes de Deus. É o que Paulo disse em 2 Coríntios, do capítulo 3, como espelho, nós refletimos aquilo que recebemos de Deus, através do Espírito Santo habitando em nós, vai refletir essa verdade, o que está em nós, esse ministério que nós recebemos. Versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Veja bem, lá em Gênesis, quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, deu ouvido à serpente, embora tivesse ouvido uma direção de Deus, um mandamento de Deus, que tinha o fruto da árvore da vida, eles poderiam comer para viver eternamente. Mas tinha o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse eles não deveriam comer, porque o dia que comesse eles morreriam. A serpente mentiu, enganou, é o diabo, mente desde o princípio, e disse para o homem e para a mulher que Deus não queria que eles comessem daquele fruto, porque o dia que comessem, eles seriam iguais a Deus, iriam reinar sem depender de Deus. E o homem e a mulher gostaram mais da mensagem do diabo, da serpente. Foram enganados e deram ouvido ao diabo. Qual a prova, segundo Gênesis, qual a prova, demonstração que aconteceu para mostrar que o diabo mentiu e eles foram enganados e foram levados ao pecado, à morte, e o pecado fazendo então separação entre os homens, a humanidade, homens e mulheres e Deus. É justamente o que está aqui em 2 Coríntios 4, versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Logo que eles comeram daquele fruto, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa? A primeira consequência é que eles sentiram vergonha porque eles se enxergaram, perceberam que eles estavam nus. Então veja bem, veio a fraqueza, veio a humilhação, veio a vergonha. O que abriu? Abriu os olhos para que eles vissem a verdadeira situação deles, do pecado, separados de Deus, desobedientes a Deus, com inimizade, fizeram o que Deus havia dito para não fazer. Então, eles logo sentiram vergonha. Sentiram vergonha da situação e, olhando para o próprio corpo, cada um percebeu a vergonha. E onde estava o poder? Onde estava tal conhecimento para reinar sem Deus? Tudo mentira, não aconteceu, foi engano. O que o diabo quer a partir daquele momento, o seu plano, a sua astúcia, é trazer o homem e a mulher para serem escravos do mal, do pecado, do diabo, de uma rebelião contra Deus e reinar sem Deus, mas como escravos do diabo. Então essa é a caminhada, a trajetória da humanidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Aquele pecado, a desobediência a Deus. A verdade honesta, a justiça, é que Deus
é o criador de todas as coisas. Deus é o dono. Nós conhecemos pela palavra que a terra era sem forma e vazia. E Deus começou a criação. Deus disse, haja luz. Então Deus é a luz, Deus é bom, Deus é amor, Deus é a verdade. Começou em Deus, é de Deus, tudo pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. Essa nossa configuração, vemos, ouvimos, falamos, nos reproduzimos, nasce uma criança, a humanidade se multiplica, se renova, a natureza, toda essa beleza, toda essa harmonia não veio de uma explosão, de um Big Bang, não veio de outra forma, por outra causa, por outro motivo, por nossa vontade. Mas tudo veio a existir pela vontade de Deus. Então Deus é o dono, Deus é o autor da obra. Deus, ele é responsável pela obra, ele responde pela obra e ele recebe toda a honra, todo o louvor pela obra, que somos nós, que é a própria natureza, é o universo inteiro. Então, nós temos que viver firmados nessa luz, nessa verdade, nessa justiça. Primeira coisa, dar glória a Deus. Começamos aqui, graça e paz, glória a Deus, sempre dando glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Deus, pela minha voz. Obrigado, Deus, pela alegria. Obrigado, Deus, pelas coisas boas da vida. Porque Deus criou, quando ele viu a luz, viu que a luz era boa, Deus firmou toda a criação em cima dessa projeção da luz, do que é bom, da beleza, da cor, da alegria, da amizade, do encontro do homem, da mulher, da família, da criança, que brinca, que corre, que sorri, dessa alegria. Aí está a bondade de Deus, aqui está o amor de Deus, nessa luz, nessa criação, na vida que nós desfrutamos, no que nós podemos fazer, tanto com o nosso corpo, como interagindo com os outros, com a sociedade, com a natureza. Então a primeira coisa é andar na verdade, não andar na vergonha de tirar o que é de Deus, de deixar de obedecer a Deus, de deixar de glorificar a Deus, de louvar a Deus. Então vamos viver nessa alegria sem essa vergonha. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Sempre que alguém quer fazer uma coisa contra Deus, contra o próximo, contra o amor de Deus, contra o amor ao próximo, ele vai fazer escondido. É um crime, é um pecado, é a maldade. Nós temos que rejeitar a vergonha, rejeitar a maldade e buscar a luz, a verdade. A verdade, a essência da verdade começa em Deus. Deus como Criador. Deus como princípio de tudo. Deus como o que diz, haja luz, viu Deus que a luz era boa e nos colocou, nos criou para que tudo seja bom, para que sejamos felizes. Então temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos para que haja felicidade invadindo e felicidade dominando a terra. Essa é a vontade de Deus, esse é o amor de Deus por nós. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é essa. Deus Criador, Deus amor, Deus verdade, Deus é justiça. Deus é bom o tempo todo. Ele só nos criou, depois que criou a luz, viu que era boa e quer que nós andemos no que é bom, sendo felizes e amando os outros, desejando que os outros também sejam felizes, amando o próximo como a nós mesmos. Então tudo de bom, tudo de felicidade e alegria que eu desejo para mim, eu passo a desejar para o meu próximo, para a humanidade inteira. E é assim que nos recomendamos a consciência de todo homem, porque nós temos na nossa consciência essa paz. Não temos vergonha de falar, porque falamos a partir da essência de Deus, do amor de Deus. Deus viu que tudo era bom, Deus foi criando para que seja bom, para que sejamos felizes. Então nós temos esse ministério da vida. Por isso nós nos recomendamos a consciência de todo homem. Veja como o apóstolo Paulo fala aqui de algo que é exatamente o oposto da vergonha. A vergonha se oculta. Paulo está dizendo, a vergonha se esconde.
A vergonha vai para as trevas, apaga a luz, vai para o escuro, porque está com vergonha. Ele não pode se exibir, ele não pode se mostrar, não pode abrir a boca e falar, que vai falar coisas danosas, coisas mentirosas. Primeiro, vai falar contra Deus. Ele nem pode dizer que dentro da mente, do coração dele, do pensamento dele, estão esses pensamentos. Ele vai fazendo as coisas no oculto, enganando, mentindo, falsificando, como ele mesmo disse, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Estão falando coisas contra a vida, contra a alegria, contra a paz, contra o amor, contra a justiça, contra tudo que foi planejado por Deus na criação para que nós vivêssemos e tivéssemos. Agora, nos recomendamos a consciência de todo o homem, ele complementa, na presença de Deus, veja bem, na luz, sem nos esconder de Deus, como fez o primeiro casal, que Deus, depois que eles pecaram, Deus os chamou, eles se esconderam. Por quê? E eles disseram, porque estamos nus, ficamos com vergonha. Mas quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? A vergonha, o errado, a desobediência. Então, vocês comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, a serpente nos enganou. Nos disse que seria bom para nós comer deste fruto que o Senhor Deus, Criador, dono de tudo, havia dito para não comer. Então, realmente, a serpente tem enganado a humanidade para fazer a guerra, o mal, a destruição, a violência, todo tipo de maldade para entristecer o próximo, para levar à escravidão, à opressão. São espíritos enganadores, são espíritos opressores que estão agindo na humanidade. São realmente principados e potestades do mal. Mas o Espírito de Deus vem habitar em nós e nos dá poder para combater, para batalhar e vencer todo o mal em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que nos dá a vitória. Então, nos recomendamos a consciência de todo homem, porque falamos do amor, falamos da justiça, falamos do que é bom, falamos da glória de Deus, falamos a verdade. Pela manifestação da verdade, assim termina o versículo 2. Nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, porque aqui está a luz, aqui está a verdade, aqui está o que é correto, aqui está o caminho da vida, da paz, da justiça, do que é bom, da alegria, da vitória, da celebração, do banquete com Deus, com nossos irmãos em comunhão, todos juntos, eternamente, entrando agora no reino de Deus. Então essa é a manifestação da verdade. É a verdade de darmos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus. Então que você se submeta a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade. Comece agora aí onde você está a glorificar a Deus e a declarar: Deus, eu te amo. Deus, eu quero estar contigo, quero te servir. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor me criou e o Senhor tem um plano de vida, de salvação, de felicidade, de bênção para mim, para a minha casa, para a minha família, para a minha cidade, para a minha nação, para o mundo inteiro. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.